Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartDev, VMSP Studio, Alter Vision, OneBeat. Olá, amigos do Varejo, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do Varejo Cast para você hoje, falando tudo o que aconteceu no segundo dia do maior e mais importante evento de varejo do mundo, a NRF Big Show, aqui diretamente de Nova York. Eu, Caio Camargo, e comigo o Fred Alecrim. Tudo bem, Fred? Yes, man, it's all right. Tá com o inglês afiado, hein, Fred? Alguns dizem que não, né? Mas tudo bem. Tamo indo. Mas aí, vamos lá trazer pra galera, Fred. Primeiro agradecer ao pessoal que tá compartilhando, tá mandando comentário pra gente. Obrigado a galera que tá fazendo audiência. Estamos aqui mais uma vez aqui, cada vez mais crescendo. E na audiência aqui dos melhores podcasts de negócios sobre varejo e falando muito sobre a NRF, né, mestre? E também agradecer a toda a galera que tá nos corredores da NRF, encontrando a gente, inclusive gente que reconheceu a gente só pela voz. Pois é. Amanhã eu vou revelar, tem até um clone andando. Eu tô com o turno dobrado aqui na NRF, rapaz. Eu andando lá, o pessoal tá falando que ele parecia comigo. Ele falou assim: olha, cara, já tentaram 5 vezes, me confundiram com você. Depois da segunda vez, já tô aceitando que eu sou você. Tô conversando com um monte de amigo seu e a vida vai e segue. Dando um abraço aqui, cara. Obrigado ao pessoal que tá cumprimentando a gente nos corredores. É uma grande festa do varejo brasileiro. Embora estamos em território norte-americano, mas a quantidade de amigos que a gente encontra pelos corredores do NRF é incrível, né, cara? É demais, cara. É sempre muito bom, energizante. E aquele lance, por mais frio que seja esteja a cidade, né, Caio? É um aquecimento pra gente, né, cara? Porque é o início do ano e a gente começar um ano aqui, assim, revendo tantos amigos, trocando ideia, vendo o ponto de vista de cada um, que se complementa ou não ao nosso. É muito bacana. É bacana, e aí a gente encontrou na hora do almoço o Glauber Gentil, né? Um gigantesco aí franqueado, marcas como Boticário e tudo mais. Ele falou, é networking, é conteúdo, né? E também a própria cidade, mas eu acredito que networking é mais de 50% do que a gente consegue gerar aqui numa NRF, né, cara? Porque o networking tem muito mais valor até do que o próprio conteúdo em si, né? Eu gosto muito dessas conexões aqui que são construídas e mantidas para o resto da vida, né, cara? É chique, tem amigo que a gente só vê uma vez por ano em Nova York, né, cara? E depois por DMs, por WhatsApp, né? Vamos lá, vamos para os destaques do dia. A gente tem quase destaques similares aqui, né, Fred? Já que a gente acabou acompanhando as mesmas palestras, né? Mas vamos lá, o grande destaque do dia não tem jeito, né? Estamos falando de quem? Ryan Reynolds. Ryan Reynolds? Ryan Reynolds foi Deadpool, Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Rapaz, tenho que, como é que fala? Dar o braço a torcer, engolir a seco essa. Eu sou um cara extremamente contra, às vezes, essas figuras do cinema, televisivas, em eventos de negócio, entendendo que o papel deles ali é trazer uma audiência, vender cupons, vender mais bilhetes. Mas Ryan Reynolds, olha lá. Realmente, cara, trouxe conteúdo diferente, bacana. Pode-se dizer que foi um grande ápice no dia, né? Foi, e assim, né, eu diferentemente de você, eu acho que vale a pena sempre dar uma chance. Por isso que são coisas que a gente se cumprimenta e não concorda às vezes, faz parte. Eu estava numa expectativa boa e ele entregou muito mais do que eu esperava. Pela figura carismática, bem-humorada, né, que ele é. Tava à vontade, né? E conversou com a galera à vontade, né? Muito. Parecia, assim, eu acho que foi o primeiro toque num palco da NRF que parecia mesmo um bate-papo que poderia acontecer em qualquer lugar. Parecia um talk show. Isso. A sensação é que a gente está assistindo um talk show como na televisão, né? Foi muito, muito bacana e ele trouxe algumas coisas interessantes, porque ele é um ator, mas que tem uma característica empreendedora muito interessante, né? Afinal de contas, o próprio filme Deadpool foi ele buscando vender a ideia para outras pessoas que não acreditavam no projeto. Pra quem não sabe, ele botou o roteiro embaixo do braço e ficou anos brigando com a indústria de Hollywood e pagou do próprio bolso boa parte da produção do filme para poder executar o filme, né? Isso, a primeira, né? O primeiro filme. E aí ele começou a falar dos negócios deles, que hoje são muitos. Então passou ali pelo time de futebol da Inglaterra, que quando ele adquiriu o time era a 5ª divisão, hoje está na 2ª divisão. Um passinho de Premier League, né? Ele falou, cara, vamos receber um time de Premier League num lugar que não tem nem infraestrutura para isso, né? Então assim, ele falando, e assim, duas coisas interessantes assim para você que está nos ouvindo, que me marcou e acho que você também, Caio. A primeira é quando ele fala do quanto ter orçamento restrito ajuda na
criatividade. Porque todos esses projetos dele, seja o time de futebol, que não tem os milhões que o time da Premier League tem e tem que se virar ali, seja os filmes, que esses projetos aí que ele pegou, seja outras empresas, ele sempre tem um orçamento limitado e ele diz que ele usa muito o poder de conexão, por ser quem ele consegue acessar muitas pessoas. É fácil. E a criatividade por causa da limitação de orçamento. Eu peguei aqui as aspas dele, ó, tempo demais e dinheiro demais matam a criatividade. Então, se eu tenho tempo sobrando na minha empresa, se a empresa está tranquila, confortável, mata os processos de criatividade. E a gente vê que isso tem tudo a ver com o negócio, né? E quanto menos você tem para trabalhar, mais você acaba tendo que trabalhar. Esse é o fato. E ele falou também uma outra coisa que eu achei interessante, Caio, que é a questão da autenticidade. A gente fala desde o ano retrasado que a autenticidade é uma das maiores vantagens competitivas que o negócio pode ter. E falou muito dessa questão de como ele escolhe os negócios, né? Que são coisas que ele tem afinidade. Tanto é que ele fala são negócios que as pessoas dizem, você comprou isso? E ele diz assim, que normalmente quem diz isso são os especialistas. Exato. Né? Você comprou isso? Então ele falou, por exemplo, de uma empresa que vende caixão, né? Que ele faz parte do portfólio das empresas dele. Ele tava falando da bebida, né? Que hoje ele vê o sucesso, mas começamos diretamente numa pilha de... Ele falou até a palavra, né? Pilha de M, vamos dizer assim, né? Em cima disso começou o negócio, hoje é um negócio que lucra bastante. E ele colocou uma questão aqui que é comunidade, pertencimento, essa sensação de serviço que acaba construindo as marcas duráveis, né? O caso da própria... eu vou tentar falar o nome desse time, Fred, eu não sei. Wrexham, não é isso? Wrexham, né? Mostra aqui como colocar a comunidade no centro da narrativa gera essa identificação global. E aí ele fala, todo mundo quer se sentir visto. O Wrexham funciona porque as pessoas se sentem vistas, né? Ele falou que, no começo eu até esqueci o nome que ele usava pro time, ele falou, as pessoas nem falavam o nome do time, falavam outra coisa no nome do time, hoje as pessoas têm orgulho de falar o nome do time por todo esse movimento que ele criou, né? Isso, porque aí o mundo começou a ver a cidade, não só o time, né? Começou a ver a cidade através do time. É isso aí. Mais destaques aí, o que a gente viu de interessante ao longo do dia? Vamos falar de RDI, Retail Design Institute, é isso? Vamos, uma palestra também muito esperada, tanto quanto da WGSN, né, Caio? Assim, mais uma vez, aquela palestra prática, direta ao assunto. 24 lojas, assim, por região aqui em Nova York, que eles trouxeram como destaque, cara. E falando dos porquês de cada loja, então, assim, muito bacana. Também achei. Eu achei que dentro da curadoria que a gente fez, muito acertada, a gente acertou 80% do que o RDI falou ali. É bom que a gente sempre sai com uma ou duas lojas que a gente não sabia, ou não pegou na nossa curadoria, que vale a pena a gente ir à frente. Agora, fica aquela crítica construtiva, né? Não para o RDI, mas para a própria NRF. Aliás, para o RDI fica uma crítica. Eu senti falta, eu fui falar com a Cintia Ortiz depois, que eu conheci, tive a oportunidade de bater bastante papo com ela no Brasil, presidente do RDI Internacional. RDI, eu tô falando, é Retail Design Institute, tá? Eu senti falta da Lululemon, né, cara? Que é uma das lojas mais faladas e ninguém falou sobre ela, né, durante essa palestra. Agora, fica aquele recado, tá faltando muita gente falando sobre experiência de loja, arquitetura de loja, que era uma coisa que era altamente impactante. E a gente, conversando pós-evento, a gente até teve uma reflexão importante, você falou, o cara do passado, essas palestras mais lotadas, uma das mais lotadas concorridas, e a gente viu um auditório metade. Parcialmente cheio. Eu diria parcialmente vazio, porque era metade para menos, não metade para mais, infelizmente falando, né? Ou seja, eu não sei se as pessoas estão ligadas só na tecnologia, não sei se teve alguma coisa conflitiva, né, uma agenda mais importante ali conflitiva com a questão, mas o fato é que poderia ter sido melhor, né, cara? Poderia ter sido melhor aproveitado e tá faltando conteúdo sobre isso na NRF, né, meu amigo? Faz sentido pra você? Faz total sentido. A primeira NRF, cara, em 2008, tinha um espaço onde era um dia cheio só falando de design de loja. Rapaz, eu lembro disso, hein? Que saudade. E aí foram perdendo espaço, embora as lojas, como todos os palcos falaram, estão ganhando um grau de importância muito grande na estratégia das marcas. Não à toa, a gente vê as marcas investindo em lojas cada vez mais fantásticas, cheias de experiência e tudo. Então tá faltando a NRF olhar também para esse lado e não falar apenas de tecnologia, né, cara? Exatamente.
A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Atenção, já é obrigatório o pagamento integrado na Paraíba, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Ceará e Goiás. Vários outros estados estudando também esse formato. Isso significa que ao emitir sua NFCE, sua nota fiscal de consumidor eletrônica, o pagamento deve ser capturado automaticamente, sem digitar o valor em maquininha de cartão de crédito antiga. Se você é empresa de software, conheça o SmartTEF, a solução de TEF móvel de baixo custo que atende à legislação. Se você é comerciante, fale agora com sua empresa de sistema de PDV ou ERP. Com o SmartTEF, você ganha mobilidade, segurança e fica em conformidade com a lei. Acesse smarttef.com.br. SmartTEF, fácil, rápido e seguro. Quer fazer sua loja vender mais? Você precisa de um espaço que tenha identidade, funcionalidade e experiência. Apresentamos o VMSP Studio, especialistas em transformar o varejo através do design e da estratégia com um olhar técnico ao visual merchandising e à arquitetura sensorial. Projetos que desenham jornadas com experiências sensoriais. Na VMSP, sua marca e seu produto se conectam de forma única com o consumidor. Design estratégico para o seu negócio. VMSP Studio, onde a sua loja se torna uma experiência. Você que tem loja física, sabe quantas vendas deixou de fazer hoje? A Alter Vision é uma inteligência artificial que analisa as imagens das câmeras de segurança da sua loja e mostra quantas pessoas entraram e saíram sem comprar nada. Você recebe direto no WhatsApp dados em tempo real de fluxo, taxa de conversão e até uma média dos seus concorrentes. Com a Alter Vision, você toma decisões mais precisas e faz sua loja vender mais usando as câmeras que você já tem. E tem condição especial. Acesse altervision.com.br e use o cupom ALTERCAST. Pra gente fechar aqui alguns dos conteúdos que a gente trouxe hoje, tem muita coisa para trazer para vocês ainda, mas teve o TikTok Shop, o famoso TikTok Shop, que a gente já trouxe tanto conteúdo ao longo aqui, né, Fred? E aqui uma reflexão que teve essa palestra sobre o TikTok Shop, tava o pessoal da Crocs, Paxan, entre outros que estavam lá, eram 4 panelistas, né? Mas um dos takeaways que eu achei importante é que o TikTok sai dessa questão de canal de marketing, né? Antes era só uma rede social de pessoas, virou caminho de marketing para as marcas e hoje já é um canal de venda direto, né, cara? Não é nem venda indireta, é venda direta praticamente dita, né? É isso, e assim, você que nos acompanha sabe que a gente já falou aqui, falamos do conceito de Dreamer lá atrás, que é o vendedor streamer, já falamos de várias coisas e agora está sendo falado aqui nos Estados Unidos, principalmente em eventos como esse, na minha opinião, porque agora, né, que o próprio TikTok abriu aí a possibilidade, um fechamento de uma parte da sua gestão para empresas americanas, então parece que isso abriu as portas também para que o palco voltasse a falar de uma marca original da China. Exato, e bacana que a gente fala, né? Outra coisa que fica importante é colocar a experimentação contínua, essencial para o sucesso. Marcas que tentam tudo, testam formatos, né? Creators, lives, campanhas comerciais, conseguem aprender rápido e escalar o que funciona. E trouxe um exemplo aqui, eu separei um exemplo, Fred, que é um caso da Paxan na Black Friday 2023. Eles pegaram uma criadora com menos de 5 mil seguidores. Ela foi lá e criou um vídeo. Eles venderam mais de 11 mil pares de jeans em uma única noite somente por conta desse vídeo. Ou seja, não é um criador gigante que vai trazer resultado, pode ser que um pequeno que traga resultado, mas o mais importante é testar. Tem até uma coisa, uma brincadeira que a gente estava conversando, muita marca fica preocupada em flopar um conteúdo. Mas a questão é o seguinte, se flopou, ninguém viu. Não precisa se preocupar. Não é que alguém viu e achou ruim, é se as pessoas não vão ver, então tudo bem. Então, vamos lá, colocando conteúdo, e se tudo bem, se não der certo, ninguém viu, bora pra outra, né, meu amigo? É isso aí, é isso não aí. Não é pra ter medo, não. Então, assim a gente encerra esse nosso segundo dia. E, Caio, vamos então para as nossas apostas para o terceiro e último dia do evento. Lembrando, o evento acaba amanhã, mas você continua ouvindo a gente aqui no Varejo Cast. A gente tem aquele episódio, ou aqueles episódios especiais. Épicos. Onde a gente chama toda a galera da nossa rede de conexões para darem suas opiniões do que foi o destaque. Vários pontos de vista aqui direto para você. E esse é o ponto. Todo mundo que está na NRF é nosso convidado a participar.
Se a gente não entrar com... Se você tá aqui pela NRF, hoje é quarta-feira, você tá escutando esse episódio na quarta-feira. Se você não recebeu um WhatsApp meu do Fred pedindo pra você mandar o áudio, chama a gente, entra no Instagram, dá um toque. A gente quer o teu áudio, porque Exato. todo mundo que tá na NRF, brasileiro, tem que participar com a gente desse episódio. A gente chegou a fazer 4 episódios, cara, teve um ano. Isso. Só nessa sequência, teve mais de 150 pessoas participando com a gente. É verdade. Isso não é brincadeira, não é exagero não, meu pessoal. A gente já vai pelo menos 20, 30 pessoas por episódio. Você é nosso convidado a participar, trazendo o seu insight de 1 minuto aqui pra NRF. Bora pra nossa aposta. E só antes das apostas, lembrando, Igor, logo depois a gente continua com as visitas técnicas. Vamos falar um pouquinho mais de loja pra vocês. Mas vamos lá, Caio Camargo. Muito keynote, a gente pegou principalmente os keynotes aqui, né? O primeiro keynote, Gary Vaynerchuk, cara, né? Você falou que é fã dele e tudo mais. Day Trading Attention, Leverage Brand Speed and Relevance, né, meu amigo? Ele vai falar um pouquinho exatamente dessa questão da atenção, né? E essa troca que há de atenção a todo momento. O Gary V, né? Que é o perfil dele no Twitter, ele ficou muito conhecido. Ele botou um desafio para ele é multiempreendedor, vários negócios, investidor, e ele colocou um desafio de gravar um vídeo por dia durante um tempão, e ele ficou muito conhecido por isso. Tô expectativa boa, é um cara que entende muito aí de tecnologia, de internet, de comportamento, por isso que eu botei também como um dos destaques, Caio. Legal, a gente segue depois na sequência no keynote também. Vai ter The North Face, vai ter Vans, vai ter Timberland e Conselho, todos eles falando sobre novos papéis ali com os consumidores, mas são marcas muito próximas ali, né, de nichos, e elas vão estar conversando um pouquinho tal, dessa inspiração e dos negócios por aí vai, certo, meu amigo? Certo, e é legal porque a North Face está com uma loja nova na Quinta Avenida, né? Foi destaque do RDI, do RDI, então vamos ver aí, uma expectativa boa também, sempre bom. Bom, eu separei aqui, Fred, para falar também, às 10h30 da manhã vai ter Elevating Retail Experience in the Digital Age, Building the Future of In-Store Media, ou seja, vamos falar de mídia dentro de loja, certo? É um tema, olha, me parece que esse último dia de NRF vai ter bastante tema relacionado ao Retail Media, são 4 palestras pelo menos ao longo do dia, fora os Big Ideas, que a gente não tá nem analisando tanto o roteiro do Big Ideas, tá? Isso. Mas assim, o Retail Media parece que entrou na veia nessa curva final da NRF aqui, de repente apareceu o Retail Media ali quase no pódio ali, começando a aparecer assuntos, tá? E aí eu separei um aqui falando de Retail Media que eu achei fantástico, tá aí um tema que ninguém levantou, vamos ver o que vai colocar no palco. Como o Retail Media está navegando a sua primeira crise econômica, cara. É a Costco, a Nordstrom, a Best Buy Ads e a eMarketer batendo esse papo de um momento que a gente não está sentindo tanto no Brasil. Vamos ver o que vai ser colocado no palco e os porquês dessa questão, certo, Fred? Certíssimo, Caio. Eu tenho só mais um destaque aqui para trazer, que é a palestra Fact ou Fiction, ou seja, fato ou ficção, que traz a realidade do varejo através de 2 indústrias, né? Quando eu estou falando de varejo, então a gente vai ter aqui nessa palestra, nós vamos ter o CEO da Brooklinen, eu creio, e Steven Madden. Então eles vão falar um pouquinho exatamente sobre quais são a verdadeira realidade do varejo hoje, Caio. Então eu tô com uma expectativa muito boa. Steve Madden já foi vários anos de destaque na NRF, né? Em lojas, com a história. Então vamos ver aí o que ele tem para contar depois de tanto tempo, um pouquinho dessa realidade dessas marcas aí mais tradicionais. Muito bem, e aí eu vou botar uma só a mais aqui, ó. Como varejistas tradicionais estão gerenciando as questões de marketplace, isso é sempre bom ver, no meio desse cenário de combater marketplace da China. E ó, só gente grande, tá? Vai ter Nordstrom no palco, junto com Target e junto com Best Buy, cara, analisando esse cenário que estão sendo feito, qual é o momento, o que está acontecendo. Então, construções interessantes para o último dia de NRF. A gente está percebendo que é uma NRF que a gente vai fazer essa síntese para vocês ao final, nosso último episódio da série aqui, mais ao final da semana, após ali os episódios onde todo mundo participa com a gente. Mas me parece, até pelos temas do último dia também, que muita tecnologia no sentido de falar de comércio agêntico, de falar de inteligência artificial, são os grandes temas ali que rondaram esse ano. Ficou menos pessoas do que a gente imaginava, né, Fred? Foi, aí é que entra a minha preocupação, a nossa, né, cara? A gente vem conversando, beleza, mas essa tecnologia aí, ela precisa de pessoas para direcionar, para tocar, para organizar o uso, né, e a gestão disso, o resultado e tudo. Então, isso me preocupa bastante. A gente brincou até, conversando, até botei um post sobre isso. Seria bom se fosse menos a gente e mais sobre espaço gente. A gente, que a gente ainda precisa fazer muita coisa para o varejo andar antes de pensar em agentes de inteligência artificial e por aí vai.
Mas a gente vai sempre trazendo para você aqui o melhor da NRF. Vamos fazer esse compêndio ainda do que foram os melhores insights aqui para vocês. Por enquanto é só o Factual que a gente está trazendo para vocês. E fica aqui, a gente espera vocês no próximo episódio aqui do Varejo Cast, aqui com a melhor cobertura sobre a NRF's Big Shows 2026, a famosa NRF 2026 aqui no Varejo Cast, certo, Fred? É isso aí, assim a gente vai encerrando, apagando as luzes do nosso super estúdio aqui em Nova York. Vamos liberar a turma aí, né, Caio, para jantar. Já chegaram as 42 pizzas para servir o pessoal inteiro, né? E é isso aí. Uma fatia só para cada um do pessoal que tá aqui hoje. Hoje vai ser um pouquinho mais comedido. Comedido. É isso aí, forte abraço e até amanhã. Até mais, pessoal. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.